Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui junto com vocês nesse domingo abençoado por Deus. Amém? E que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. É uma alegria estar aqui com vocês e que Deus abençoe essa semana, que essa semana seja tremendamente abençoada. Amém? E hoje eu quero falar sobre 5 motivos das crianças acordarem assustadas durante a noite. A gente vê que algumas coisas fogem da normalidade. E por que isso acontece? Quais são os motivos, das crianças acordarem na madrugada? Eu não estou falando de recém-nascido, estou falando de algo que é muito frequente no meio das crianças. Mas hoje esse canal vai ser bênção aqui para a sua vida e para a sua família. Se você gosta de libertação e se você deseja ser livre em todas as áreas da sua vida, você está no canal certo. Deus me deu um chamado de libertação. E esse chamado é para abençoar e tocar outras vidas. Amém? Se você quiser, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não me acompanha, as lives ocorrem todos os dias às 11 horas da manhã e às 18h30. Amém? Que Deus abençoe a todos que estão chegando agora neste momento também. Que Deus te abençoe. Abra comigo no livro de Jó, capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha o que diz a palavra. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conheci sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. A Bíblia diz que um homem sentiu um arrepio durante a noite, e diante dos olhos dele tinha um vulto, algo maligno, onde ele ficou todo arrepiado, é o que diz a Bíblia. E quando ele viu isso, esse espírito imundo blasfemou contra Deus. Disse que Deus não confiava nos seus servos e que atribuía loucura aos anjos. Sabe que os anjos, eles decaíram. E esses anjos decaídos estavam, de certa maneira, afrontando, blasfemando de Deus, dizendo que Deus não confiava em ninguém. Mas, na verdade, isso era um espírito imundo, por isso que esse homem, quando viu esse vulto durante a noite, ele ficou todo arrepiado, porque aquilo era algo maligno. E é isso que acontece muitas vezes durante a noite, onde as crianças são atacadas espiritualmente. E por que isso acontece? Vamos falar primeiramente disso. Por que as crianças são atacadas durante a noite? Queridos, uma legalidade, uma porta aberta, é como se o telhado de uma casa não existisse. Quando a pessoa não busca Deus, está desprotegida, como uma casa que não tem telhado, onde vem a chuva, o vento, aonde vem inundações. Então, quando a pessoa não tem Deus ou está com brechas, ou seja, ela pode até estar com o telhado da casa tapado, ela crê em Deus, ela até serve a Deus, mas a janela está aberta.
que significa as brechas, ou seja, áreas da vida da pessoa que ainda não foram consertadas na área moral, talvez financeira, seja lá qual área for, mas existe uma brecha. E o que acontece? Recai sobre as crianças. Como as crianças são mais sensíveis ao mundo espiritual, elas sentem o ataque sobre a vida delas. E também, além disso, existe outro fator determinante, que muitas vezes as crianças podem estar abrindo a legalidade por meio de vídeos daquilo que elas assistem, também pode ser uma porta de entrada. Uma terceira possibilidade, vamos além, uma obra de feitiçaria contra a família, algo feito contra a pessoa, pessoas que praticam na família a invocação de espíritos. Isso tudo pode refletir numa casa e numa família. Se essa família não buscar a Deus e não estiver firmado, sim, a criança é atacada durante a noite. E isso é algo sério, porque a criança, ela é uma esponja, ela capta não só o conhecimento, mas o mundo espiritual também ela tem facilidade para absorver. Eu falei esses dias na live e é uma verdade, uma mãe me procurou esses dias que seu filho, cada vez que ia na família dos parentes dela, a criança ficava com febre sem ter nenhuma enfermidade, isso era algo espiritual, porque a criança ela capta muito rápido aquilo que está ao seu redor. Por isso nós não podemos desconsiderar ou deixar de acreditar na criança quando isso estiver acontecendo. Por exemplo, a criança ela diz que tem um amigo imaginário. Fique atento, porque não existem amigos imaginários. Pode existir a presença de um espírito imundo se passando por alguém para perturbar aquela criança, dizer o que ela deve fazer. Inclusive, uma mãe também me procurou esses dias, onde a menina estava ouvindo uma voz que dizia o que ela tinha que fazer. Inclusive, a menina tentou colocar fogo na casa, porque aquela voz mandou ela fazer. E isso é maligno, é diabólico, não é de Deus. Então, 5 motivos das crianças acordarem assustadas durante a noite. Primeiro, medo do escuro. A coisa mais comum, as crianças têm medo do escuro. Elas não gostam de dormir no escuro, porque fica mais sensível mesmo, onde existe escuridão. Se já houver alguma coisa agindo ali, ela vai sentir medo. E o medo ele pode vir de traumas, sim, mas também o medo ele pode vir de uma ação espiritual, onde ela está sentindo medo porque realmente existe algo ali naquela casa, naquele quarto. Por isso que tem pessoas e crianças que têm medo de ir no banheiro, tem medo de ir na cozinha durante a noite ou de fazer alguma coisa, ficam com medo, fazem xixi na cama, e isso é algo espiritual. Segundo motivo das crianças levantarem assustadas durante a noite, pesadelos constantes. Não é normal. Não é normal ter pesadelos sempre. Não é normal. Isso é espiritual. É algo que está invadindo a mente da criança, porque ela absorve muito rápido, e isso é espiritual. Então ela anda absorvendo coisas que estão afetando também a sua mente, seus sonhos, seu sono. Pesadelos constantes. Terceiro, visões noturnas, alucinações. A criança ela diz que viu alguém olhando para ela na porta, na janela, que enxergou um vulto, que viu uma bruxa, que viu um monstro. Até tem aquele filme dos monstros, onde cada porta era para um monstro, para um portal. E isso, aquele filme, ele demonstra o mundo espiritual. O mundo espiritual age daquela maneira. Cada portinha tem um monstro. Então, às vezes,
os pais estão abrindo portinhas para monstros entrarem realmente dentro da casa, dentro da família, e isso são demônios. E essas visões e alucinações as crianças realmente veem. Se elas estão dizendo que estão vendo, é porque elas estão vendo. Quarto motivo das crianças acordarem assustadas: sonambulismo. Muitas vezes a criança entra em sonambulismo, caminha pela casa, abre as janelas, abre as portas. E depois que aquilo passa, ela muitas vezes ou ela segue dormindo ou ela acorda assustada, porque ela sente que algo aconteceu com ela. Isso é espiritual. O sonambulismo é espiritual. Eu estou falando de coisas aqui para vocês que a maioria eu tive na minha infância, e eu sei o que é ataque espiritual contra as crianças. Por isso, tenha atenção, não deixe a coisa rolar, porque tem algo agindo ali. E a quinta coisa que eu quero falar, quinto motivo das crianças acordarem assustadas durante a noite, quando sente alguém lhe chamando ou puxando seus pés. Ah, mas isso não existe. Inclusive adultos já me contaram que sentiram alguém puxou suas cobertas ou puxou seu pé. Isso aí não é só história de filme de terror. Isso acontece na realidade. Por isso esteja atento ao que acontece na sua casa. A minha família ela não tinha Deus, ela não buscava Deus, não tinha religião nenhuma, mas os meus familiares praticavam algumas coisas espirituais, e isso refletia na minha família, refletia na minha vida, refletia na vida do meu irmão na infância. Tivemos problemas espirituais na infância, sonambulismo, tivemos problemas assim, que as crianças, algumas, mas a maioria tem às vezes, e são coisas espirituais que estão atacando a família. Posteriormente, quando a gente ficou maior, meus pais começaram a ter problemas no casamento, no futuro vieram a se divorciar, por isso que eu estou falando esse tema hoje. Se uma criança é atacada é porque algo já não está dentro da normalidade. A família está sendo atacada, não é só a criança que acorda assustada, existe algo espiritual agindo. Por isso, não desconsidere quando uma criança disser a você que viu, que ouviu, que sentiu, porque ela não vai estar mentindo. Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, pode ter certeza que aquilo que ela viu, que ela ouviu, que ela sentiu é algo espiritual e que está atacando ela e também a família. Mas é ela que está conseguindo ver por causa da sua pureza, da sua santidade, então ela consegue ver o mundo espiritual. Se você seguir, ouvir o que eu estou ensinando e se posicionar espiritualmente, as coisas vão mudar na sua casa, na sua família, e você, por meio da oração e jejum, e principalmente por meio do poderoso nome de Jesus, você pode estar interrompendo uma ação contra seus filhos, seus netos, contra a sua família, contra o seu casamento, com essa instrução. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, estamos aqui orando hoje pelas famílias, pelas crianças, e repreendemos os ataques espirituais na madrugada. Toda obra do diabo, repreendemos o espírito do medo, do pavor, do terror noturno, das visitas imundas, de espíritos imundos durante a noite, que entraram na casa, que entraram na família. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, que seja cancelado agora, que seja desfeito agora. Senhor, visita esta casa, visita esta família, em nome de Jesus. Repreendemos as obras da maldade, da impiedade, da injustiça, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, opera com teu poder e que todo mal seja cortado. Senhor, visita esta casa, visita os cômodos dessa casa, visita, Pai, cada cômodo desta casa. Visita, Senhor, esta família.
visita este lar, traz paz. Espírito Santo, ilumina esta casa, tira toda a sujeira, Pai, toda a imundícia, toda a pornografia, toda a imoralidade, tudo aquilo que entrou dentro do lar, dentro da família. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a mão sobre esta casa, coloca a mão sobre este casamento, sobre essas crianças, até mesmo sobre os netos dessa avó que está orando agora comigo. Dá vitória a teu povo, Pai. Em nome de Jesus, sela a vitória. E que todo mal saia da casa e da família dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês nesse dia abençoado. Que Deus abençoe mais e mais. E que as bênçãos do Senhor repousem sobre você. Eu quero ler o Salmo 23 antes de estar encerrando essa transmissão. Amém? A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe poderosamente. Foi um prazer estar com vocês nesse dia. Se inscreva aqui no canal e me acompanhe nas orações 11 da manhã, 18h30, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Fique em paz e que haja paz na tua vida e no teu lar, em nome de Jesus.